Olá! Então vamos para mais um vídeo do TO Entendendo, o primeiro vídeo de 2021. E aí, só para relembrar, como vocês já sabem, a terapia ocupacional trabalha com as ocupações, que são as nossas atividades do dia a dia, né? Aquilo que preenche o nosso cotidiano, desde atividades simples até atividades mais complexas. E hoje nós vamos falar de um assunto que está bem atual, né? Que é a pandemia da Covid-19 e como tudo isso interfere, né? Está relacionado com a terapia ocupacional. Então a gente vai falar mais diretamente da questão do isolamento social, né? Que foi uma coisa que o mundo todo vivenciou ano passado, né? Que ainda esse ano nós estamos vivenciando uma pandemia, né? Nós tivemos várias modificações. E aí a gente teve uma modificação muito importante na questão da nossa rotina. A gente teve uma quebra na rotina com o isolamento social. Então as pessoas que costumavam ir para o seu trabalho, as crianças que costumavam ir para a escola, uma saída no final de semana com os amigos. Então tudo isso foi alterado devido ao isolamento social. Então a gente teve uma ruptura nas nossas atividades do dia a dia, né? Começaram a ter o home office, trabalhar em casa, as crianças com aulas online. E a questão das atividades de lazer, de diversão foram restritas. Então, como tudo isso afetou a nossa rotina, a nossa saúde mental, né? Então, todo esse contexto, muitas vezes a gente perdeu nossos papéis ocupacionais. O que são os papéis ocupacionais? É o papel que a gente desempenha no nosso dia a dia, os vários papéis. Então a gente tem um papel de mãe, de filha, de esposa, de trabalhadora. Então, enfim, tudo isso, às vezes de aluna. Então tudo isso foi alterado, né, por conta do isolamento social. E isso tudo afetou de diversas maneiras as pessoas, muitas vezes até a saúde mental. Então a gente teve um aumento de casos de ansiedade, de estresse, de depressão, né? Então tudo isso um conjunto de fatores, mas ao mesmo tempo também influenciou as pessoas a refletirem melhor sobre a sua vida, né? Sobre as suas atividades do dia a dia. E aí a gente para pensar mais como a nossa rotina é importante, né? A partir do momento que a gente teve uma quebra das nossas atividades, do que a gente fazia diariamente, a gente começa a refletir como nossa rotina é importante. Muitas vezes a gente não consegue perceber isso e a gente passa a dar mais valor para essas atividades, a gente passa muitas vezes a refletir sobre as atividades que a gente está fazendo diariamente. Às vezes a gente veio numa rotina sobrecarregada, muito agitada e de repente a gente para, né? A gente fica mais em casa. Então tudo isso tem uma quebra, uma mudança muito grande que gera muitos processos de reflexão sobre a nossa vida. E aí nós estamos em janeiro de 2021, primeiro mês do ano, e aquele é o ano novo, é um momento que as pessoas param para refletir, né, para propor mudanças, novos planejamentos, ideias. Então é um período de refletir e de colocar em prática muitas coisas, né? Além disso, também a gente está no janeiro branco, que é também um mês voltado para a saúde mental. Então é um novo momento que nós estamos, né? Como uma folha em branco, onde a gente pode, nesse novo ano, escrever uma nova história, um novo planejamento, umas ideias, colocar em prática o que muitas vezes a gente pensa, mas não executa. Então esse é um momento importante para a gente estar refletindo sobre isso. E aí eu te pergunto, o aprendizado que a gente viveu em 2019 com a pandemia, o que a gente ainda está vivendo, porque a pandemia ainda não acabou, né? Mas de tudo que a gente viveu, tanto de aprendizado, de reflexão que a gente pode ter e o tanto de coisas que a gente pode mudar na nossa vida, né? Então aproveitando esse novo ano, aproveitando um novo começo para refletir, para entender mais coisas e para colocar em prática muitas coisas que a gente pensa, que a gente refletiu nesse período, né? Então eu pergunto para vocês hoje, como está a sua rotina hoje, né? Como é que está a sua saúde mental nesse momento? Então é um novo ano, um novo começo. O que a gente pode fazer para mudar, né? Quais atividades que estão preenchendo o seu cotidiano? Como é que você está fazendo essas atividades, né? Pare para pensar nas atividades simples do dia a dia, né? Como é que estão seus hábitos? Estão hábitos saudáveis ou não saudáveis? E quando a gente fala de hábito, a gente não fala só de alimentação, mas tem a alimentação, tem a questão do sono, da atividade física, do trabalho, da relação com outras pessoas. Então, como é que
está tudo isso? Está saudável? Não está saudável? Né? Como é que estão os vícios? O que precisa mudar? O cotidiano, ele é um resultado de nossas escolhas. Então, por mais que a gente tenha atividade que todo mundo faça, a maneira que a gente faz, o tempo que a gente dispensa para cada atividade é primordial na nossa vida, né? Isso define como vai ser o nosso cotidiano, as nossas atividades. Pensando em tudo isso, né? Como é que pode mudar? Então, com o período do isolamento social, muitas pessoas perceberam que às vezes as atividades do dia a dia não estavam equilibradas. Às vezes tinha gente que estava dando muito mais tempo para o trabalho e esquecia da família, né? Ou ao mesmo tempo a gente começa a ver a importância da gente parar, de ficar um tempo voltado pra gente, né? De fazer atividades que a gente gosta, mas que nunca teve tempo, né? E aí teve tempo demais para ficar em casa. Então a gente para pensar e refletir sobre essas coisas. E aí eu quero dar para vocês algumas dicas de alguns instrumentos que podem ajudar vocês a refletirem sobre a rotina, sobre essas atividades, o tempo que você está dando para cada uma delas e tentar um equilíbrio, né? Aproveitando esse primeiro mês do ano e tentar mudar algumas coisas. Então a gente tem um instrumento que a gente chama de quadro de rotina. É isso mesmo, é colocar no papel, pode ser uma folha, né? Você fazer à mão mesmo, pode fazer no computador. E aí você colocar um quadro de rotinas, coloca todos os dias assim, de domingo até sábado. E aí você vai colocar tudo o que você faz, de manhã, de tarde, de noite, em todos os dias da semana. Então para uma semana para fazer isso. Então, por exemplo, segunda-feira agora, domingo agora eu começo a fazer isso. Então tudo que você fez, o horário que você fez, o horário que você comeu, o horário que você dormiu, o horário que você foi trabalhar, o horário que você arrumou a casa, o horário que você ficou tranquilo fazendo alguma coisa que você gosta. Então, colocar tudo. E aí depois disso você refletir, olhar para tudo isso e pensar como é que está a minha rotina hoje, né? Como é que estão as atividades, como é que tá distribuída essas atividades no meu dia a dia, né? Eu tenho um equilíbrio entre tudo isso, eu tenho um tempo para cuidar de mim, para cuidar da minha família, eu tenho um tempo certo para trabalhar, meu sono, como é que está, eu tô dormindo o suficiente, eu tô me alimentando nos horários certos, enfim, para perceber, para refletir o que precisa mudar nessas atividades do dia a dia. Então é um instrumento bem legal que dá pra gente refletir bastante, para pensar muito sobre isso. Tem um outro instrumento também que se chama Roda da Vida, que é um instrumento para analisar a nossa vida como um todo, né? Todas as áreas da nossa vida. Então acha na internet também, ele é um círculo, né? E separado em várias áreas assim. Então a área do trabalho, do lazer, a parte espiritual, a parte de produtividade, de estudos, enfim, né? Da família. Como é que tudo isso está organizado? E você dá uma nota de 0 a 10 para essa área da sua vida, né? E aí você vai pontuando todas as áreas e aí nesse círculo você vai pintando cada área e aí depois você vai vendo o que tá desequilibrado. Às vezes uma área da minha vida que eu dou mais atenção, a outra que eu dou menos, e uma rota, né? A ideia da roda é ter todas as áreas praticamente iguais, em equilíbrio, né? Não ter uma área que você tá com uma nota muito baixa ou uma área que você tá com uma nota muito alta, né? Então essa reflexão de um equilíbrio das atividades, das áreas da nossa vida, né? E a gente refletir o que pode fazer diferente, né? Aproveitar que estamos começando um novo ano e aí perguntar, refletir o que você pode fazer hoje. Então, a gente, só para reforçar essa importância da rotina, das atividades do cotidiano, de ter um equilíbrio entre tudo isso, para a gente evitar que possa vir desenvolver certos problemas até relacionados à saúde mental. Então, uma rotina muito sobrecarregada, onde você tem muita atividade, que você não cuida da sua saúde, não cuida da sua autoestima, não cuida da sua família. Enfim, a gente pode desenvolver problemas de estresse, de depressão, de ansiedade, assim como uma rotina muito ociosa, que às vezes você não tá fazendo muita coisa, não vê muito sentido nas coisas, começa a se isolar, né, nas relações sociais. Então, às vezes, tudo isso também
pode vir a levar a problemas relacionados à saúde mental. Então é fundamental, é de grande importância a gente estar bem com a nossa rotina, com as atividades do dia a dia, a gente ter um equilíbrio entre elas, a gente ter um sentido para a nossa vida, para a nossa rotina, enfim, né, para prevenir possíveis problemas também de adoecimento mental. Bom, então era isso que eu queria falar com vocês hoje, né? No próximo vídeo, ainda relacionado a esse assunto, eu vou dar algumas dicas práticas, assim, do dia a dia, do que a gente pode estar fazendo, pequenas coisas, mas que já geram mudanças na nossa rotina, nos nossos hábitos e vai gerando qualidade de vida. Então, no próximo vídeo eu espero vocês, espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão. E aí, quem gostou também, curte o vídeo, compartilha com os amigos, com alguém que também possa precisar dessas informações, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.